Olá, alunos do 8º ano da Escola Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Patrícia, professora de Geografia, e hoje nós estamos aqui para trabalhar esse tema, retomar esse tema que é movimentos migratórios, suas motivações. Nós estamos abrindo esse slide com algumas cenas que são reais, cenas que ficaram conhecidas mundialmente, divulgadas na mídia, relativos a essa questão sobre essas motivações, que levaram essas pessoas a se lançarem no oceano, em busca de melhores condições de vida. Então, a gente vai tentar entender quais são as motivações e quais são esses movimentos migratórios mais comuns. Primeiro, a gente vai retomar o conceito do que é migração. O que é migração? E para que a gente possa compreender melhor esse tema, a gente precisa retomar esse conhecimento. Então, migração, elas são deslocamento de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais, podem ser pacíficos, podem ser beligerantes, voluntários ou involuntários. As migrações, elas podem ser classificadas através do espaço entre internas e externas. É muito comum aqui no Brasil uma migração interna conhecida como êxodo rural, que foi um movimento muito intenso na região Nordeste, onde a população ela migrava para a região Sudeste, deixando assim o campo. Então era o êxodo rural, que era mais comum aqui no nosso país. Mas existe também o êxodo urbano, que é a retomada, a volta para o campo, a saída das cidades. Entre as migrações externas, nós temos as migrações intracontinentais e as intercontinentais. As intracontinentais são aquelas que acontecem dentro do próprio continente. Nós temos um exemplo clássico que está acontecendo dos venezuelanos que saíram da Venezuela, aqui também da América do Sul, para o Brasil. Maciçamente, boa parte deles vieram para o Brasil por conta de uma situação política e econômica naquele momento no país deles. Então, essa era intracontinental. E o caso das fotos que a gente viu no slide anterior, os sírios saindo para a Europa, lá era intercontinental, eles saíram da Ásia para a Europa em busca de melhores condições. O caso dos sírios, dos africanos que foram também para a Europa, muitos deles fugindo das guerras civis, de Uganda e de vários outros exemplos que nós temos, infelizmente, no mundo ainda. Essas migrações, elas podem ser classificadas também quanto à duração, em definitivas ou temporárias, podem ser voluntárias ou forçadas, As pessoas podem ser forçadas a sair das suas áreas naturais, da sua região de origem para outras regiões, podem ser forçadas por guerras civis, podem ser forçadas por perseguições políticas, Tem perseguições religiosas também, e podem ser voluntárias, elas querem porque vão buscar nessa migração uma melhor condição para poder exercer a sua dignidade, a sua cidadania. Também elas podem ser classificadas quanto ao controle. Esse controle que a gente coloca é controle do Estado, o controle organizacional, que a gente pode dizer assim, considerando elas legais ou clandestinas. Não sei se vocês já assistiram cinema, filmes, eu gosto sempre de citar aqueles exemplos dos mexicanos atravessando a fronteira com os Estados Unidos, Muitos arriscam todos arriscam a vida porque clandestinamente, os soldados atiram, boa parte das ações são para ser fatal mesmo, para derrubar o clandestino que tenta entrar no país. E os que não são mortos na tentativa ficam presos para serem repatriados, mandados de volta para o México ou para qualquer outro país. Existiam vários programas de TV que trataram
tema que é bastante sério, né? Que eles tratam às vezes com humor, mas que é bastante grave, é bastante sério essa questão da migração, né? A gente pode também se colocar na situação do migrante, né? O que o migrante, como ele se sente chegando num país em que ninguém fala a sua língua, tem outros hábitos, né, outros costumes, outras tradições, eles também se sentem muito. A situação para eles, além de ser difícil, que motivou sua saída para o país, né, para esse país, mas também tem essa dificuldade que eles encontram quando chegam, né, o choque, que a gente chama de choque cultural. Entre as migrações atuais, a gente distingue fenômenos distintos. O nomadismo, né, porque existem populações, embora nesse tempo já contemporâneo, na nossa cidade moderna, ainda existem populações nômades. Eu acho que vocês lembram, aqui em Tibau, a gente sempre recebe os ciganos, né? Passam épocas, aí desaparecem. Tem épocas que vêm bem frequente e tem épocas que vêm e vão embora, né? Os ciganos, eu sempre via com bastante burros, né? Amarrados uns aos outros, levando aqueles burros e a família junto. Assim como tem esse exemplo, né, dos ciganos, que eles estão espalhados pelo mundo todo, tem também aqueles nas áreas, os nômades, os povos nômades do deserto, que até hoje, né, vivem migrando no deserto, né, em diversas áreas dentro do próprio deserto, mas são chamados nomadis. Tem nomadismo, né? Tem as migrações rural-urbana, que é exemplo do que eu disse, aquele êxodo rural que aconteceu do Nordeste para o Sudeste brasileiro, né? E também do Nordeste para a região Norte, né? O êxodo rural, que a população sai do campo para morar na cidade, né? Inchar nas favelas, muitas vezes, das cidades. Tem esse tipo de refugiados, né, que é o caso dos venezuelanos que eu disse, de outros que vieram, né, refugiados, buscar abrigo. No Brasil nós recebemos libaneses, sírios, venezuelanos, tem israelitas também, né, o povo, os judeus. No Brasil nós recebemos muitos refugiados religiosos e políticos, né? O Brasil é um país que tem essa característica de abraçar, né, o migrante, embora, né, esse jeito bom amigo do brasileiro muitas vezes esconde veladamente um preconceito xenofóbico muito forte que o Brasil tem. Inclusive até entre os próprios brasileiros, que é o caso dos nordestinos na região sudeste e sul do país, né? São considerados preguiçosos, né? São chamados pejorativamente de paraíbas, né? Embora a gente saiba que Paraíba é apenas um dos estados entre os 9 da região nordeste, todo nordestino ou é chamado de Paraíba ou é chamado de Ceará, né? Na região sudeste e sul do país. Eles são considerados. É uma forma pejorativa de chamá-los inferiores. Né? Isso é um comportamento xenofóbico aqui, né, do nosso país. Apesar da gente achar que o brasileiro não tem preconceito, o brasileiro ele não tem racismo, mas infelizmente, nós temos. E está muito arraigado na nossa cultura. Tem também a migração internacional de mão de obra. Né? Muita gente vai trabalhar em outros países, em outras regiões, em busca de melhores condições de emprego. Mas muitas vezes também esses migrantes acabam sendo escravizados, né? É considerado trabalho escravo, acontece muito na área rural também, no próprio Brasil, de levarem trabalhadores para trabalhar em determinadas épocas do ano em colheitas e lá aprisionam a carteira de trabalho, aprisionam os documentos e a pessoa, tudo que consome, porque a gente precisa consumir alimento, roupa, água, tudo que consome vira uma conta que a pessoa nunca consegue pagar. Então, também tem esse tipo de problema, né, relacionado à migração relativa à mão de obra, tá bom? Então, a gente tem uma série de conceitos geográficos aqui, mas que como a gente está retomando, eu estou fazendo esse apanhado geral para que a gente possa, a partir dessa compreensão, né, ir um pouco mais adiante no conhecimento geográfico. Os tipos diferenciados de movimento populacional, né? Como a gente já viu, entre as migrações tem aquelas que são forçadas, né? Aí tem as perseguições, os desastres naturais, os conflitos
internos, as guerras. A gente viu no Haiti, né, que é um país aqui bem perto, né, nosso vizinho na América. O Haiti, ele sofreu um desastre natural, que foi um terremoto, né, que praticamente a capital foi destruída pela ação da natureza, e que muitos haitianos vieram também para o Brasil e foram para outros países, né, em busca de... Muitos perderam tudo, até os documentos pessoais, porque o terremoto foi muito devastador, né, matou várias pessoas. Então, esse é um tipo de imigração, um exemplo de imigração forçada, né? Onde a pessoa precisa sair porque lá não resta mais nada. Né? Um desastre natural de proporções gigantescas. Né? E também um exemplo é o exemplo dos sírios, né? Que saíram quando da guerra, né? Foram forçados a sair por conta da perseguição religiosa. Existe também aquela migração que é chamada de controlada. Então, a gente tem, na história do Brasil, nós temos duas situações clássicas. Né? Um dos nordestinos que foram incentivados a irem povoar a região norte do país, né? Recebiam um pedaço de terra para morar e plantar e poder, assim, de certa forma, desenvolver aquela área, porque era pouco habitada. E temos um outro exemplo clássico, que foi a chegada dos italianos no Rio de Janeiro. Né? Logo depois da Segunda Guerra, né? Eles vieram para cá, né? Para substituir a mão de obra escrava nas fazendas. Então, esse era uma migração que era controlada, todos os dois exemplos, né? Era controlada, porque eles recebiam incentivos para virem, né? Para esse país, ou no caso do nordestino, para ir para a região norte, eles recebiam incentivo e o governo tinha um controle sobre quantos estavam indo, quantos tinham chegado no Brasil, né? Quanto período eles iam ficar, e eles foram muito importantes. Todos os dois exemplos de imigração que eu citei foram muito importantes para a construção da identidade cultural brasileira. Né? Os nordestinos na região norte e os italianos aqui no Brasil. Né? Ficou tão arraigado que hoje nós temos vários costumes que são tradicionalmente dos italianos que veio para cá. Né? Essa família toda reunida, reunir a família, esses costumes de cantar, de dançar, porque eles eram também um povo muito alegre, e costumes alimentares também, que nós adquirimos através da cultura italiana. Um outro motivo, né, um dos principais motivos são os motivos econômicos. Habitando de países subdesenvolvidos, né, de países em guerras, que sofreram desastres naturais, eles vão mesmo em busca de outras oportunidades, né, em países mais desenvolvidos. Ou então em novos países, como aconteceu, né, novas descobertas. Quando o continente americano passou a ser povoado, e mesmo no período da Grande Guerra, né, na Itália e na Europa, muitos vieram para a América em busca de novas áreas, novas oportunidades, né? E assim, eles vinham às vezes só com uma trouxinha, como esse desenho, né? Só com a trouxinha nas costas e entravam nos navios, se aventuravam 90 dias, 6 meses no navio, para poder chegar aqui e ter uma nova perspectiva de vida. Né? Nós tivemos muitos ciganos que vieram perseguidos pela igreja, né, pela Inquisição, tivemos também italianos que vieram, tivemos espanhóis que vieram, então muitas pessoas que vieram fugindo, né, fugindo é um termo mais genérico, mas que vieram em busca de outras oportunidades aqui nas terras americanas. Né? Muitos ficaram, outros retomaram as suas terras, mas são exemplos de migração motivadas economicamente, porque viam nesse novo mundo, né, uma oportunidade para desenvolver-se economicamente. Aí a gente tem aqui a situação do migrante, como eu disse, que nem sempre é fácil, né? O migrante, ele chega e tem um choque cultural. E a gente tem aqui essas duas charges, né? Os Estados Unidos e os países da União Europeia são os paraísos mais procurados pelos migrantes da globalização. Esse conteúdo que a gente está estudando, ele tem o objetivo de compreender
como a globalização tem influenciado nessa migração, né? Nós sabemos que a globalização, ela nos é, um, é uma etapa da evolução do capitalismo e ela, às vezes, nos passa a impressão de que o mundo todo está, né, num desenvolvimento globalizado e unificado, quando, na verdade, não é, né? Nós sabemos que existe uma disparidade muito grande entre os países ricos e os países pobres, né? Existe um distanciamento muito grande. Então, essas duas charges, elas nos mostram serve para que a gente, de forma, né, relativa ao humor, mas que a gente faça essa reflexão, né, sobre esses paraísos, né? Por que que os Estados Unidos e a União Europeia são considerados o paraíso para os imigrantes da globalização? Porque lá, né, são as sedes das indústrias, né, são aonde a gente pode imaginar que existe um sistema econômico mais desenvolvido e assim a mão de obra pode ser abarcada, né? Toda a mão de obra pode ser abarcada e as pessoas podem ter melhores condições de trabalho, né? Mas muitas vezes o que a gente percebe, o que se observa, né, através da divulgação da mídia, é uma severa exclusão social, né? E essa atração que os países europeus e os Estados Unidos exercem sobre os migrantes, até mesmo o Japão também, né, que por ser mais distante, mas também tem uma colônia de imigrantes muito grande lá. Eles é relacionado com a questão econômica, motivação econômica. E muitas pessoas desses países também têm uma certa revolta em relação aos migrantes, porque eles são mão de obra barata, né? São menos qualificados e assim acabam tomando os postos de trabalho dos nativos daqueles países. Países como Portugal, França, né? Já criaram verdadeira guerra contra os migrantes internacionais, principalmente, porque eles reconhecem no migrante alguém que veio tomar o seu posto de trabalho, de forma recebendo menos, né, menos qualificado, mas também recebendo menos. Aí as empresas acabam abarcando essa mão de obra. Então, a outra charge diz assim: todos os lugares do mundo são perto, mas a distância social é infinita e pode ter o nome de desigualdade social e de dor, que é a situação do migrante, como a gente já falou, né? Tem uma salinha aí, fecha da globalização, entrada permitida. Aí o guarda na porta, quando vê, né, as pessoas pela entrada de serviço. É permitida, mas é pela entrada de serviço. Não é para participar da festa da globalização, mas assim para servir com mão de obra barata, né, para esses países, para esse sistema econômico da globalização. E nós temos um geógrafo, né, que ele dizia que Milton Santos, ele diz nos seus textos que nós ficamos, né, os países emergentes e os países menos desenvolvidos, eles ficam na calçada assistindo o desenvolvimento econômico. Nós somos a periferia da globalização, né? Ele vê o que acontece, desenvolvimento lá, mas não pode participar, porque nós participamos, nós somos a periferia, a gente está em volta, né, nas áreas periféricas, à área desenvolvida da globalização. E assim, a gente não tem acesso a metade do que as pessoas desses países têm, né? Em termos de tecnologia, né? Até de bens e serviços mesmo. A gente tem aí a Europa como uma senhora assim, velha, bem mesquinha, né? Agarrada, né? E com o pé empurrando o migrante para longe. Nós assistimos isso nos noticiários durante a migração, né, dos sírios, principalmente dos libaneses e dos africanos tentando entrar na União Europeia, né? E essa charge, ela é um retrato desse sentimento que a gente chama de xenofóbico, né, que é essa aversão ao migrante, né, essa xenofobia. Eles não querem, né, que o migrante vá
por aqueles motivos que eu já coloquei anteriormente, né? A questão de ser mão de obra barata, tomar os postos de trabalho, mas também por uma questão cultural, né? Eles sempre se veem como um povo diferente, né? Um povo mais, digamos assim, que a própria época do nazismo dizia, né? Eles são os arianos e nós somos os povos mestiços. Então, existe ainda também essa questão racial, né? Muito arraigada na Europa. Aí essa charge eu coloquei lá em cima, que além de todas as provações, o migrante enfrenta ainda a intolerância, o racismo e a discriminação na sua nova pátria, né? Que é a pátria que ele escolhe para viver, né? Normalmente a pátria é mais globalizada, mais economicamente favorecida pelo sistema global, e a União Europeia é um bom exemplo disso, né? Ela gosta da mão de obra econômica barata, mas não sabe como lidar com esse migrante, né, frente aos conflitos sociais que acabam acontecendo diante da presença dele. Aí vem, né, esse sentimento. Olha aí, uma senhora com índios, bandos, né, de imigrantes de merda, fora. Voltem para a China, porque também os chineses invadiram a Europa. Né? Então, é muito a xenofobia, esse sentimento de aversão, né, esse preconceito contra o migrante, né, que vem como tem esse sentimento de que eles vêm para tomar os postos de trabalho e para roubar a vaga de emprego que o que é naturalmente do europeu, né? Que é dele, da casa dele. Então, a xenofobia é uma forma de preconceito, se caracteriza pela aversão e a discriminação dirigida às pessoas de outras raças, cultura, crenças e grupos. Essa aversão pode desenvolver sentimento de ódio, causando animosidade e preconceito com tudo que ele julga ser diferente. Aí a gente tem os asiáticos, né, que são os asiáticos, os negros, né, os ameríndios, né, os americanos, são o alvo principal desse sentimento xenofóbico, né, infelizmente. Então, esses dois conceitos, migração e xenofobia, eles acabam nos abrindo, né, qual o real sentimento, né, qual é a dificuldade real que o migrante enfrenta quando chega na sua nova pátria. Então, relembrando, nós trabalhamos os vários tipos de migração, né? Os vários modelos migratórios que existem, né? E a forma como ela acontece, a duração e o controle, né? E também as motivações principais. Entre elas, a gente cita a questão econômica, né? A motivação principal é a questão econômica. Milton Santos diz, nós somos a periferia da globalização, então a gente quer fazer parte dela, quer ser centro, né? Quer estar no centro, quer estar onde ela acontece. E muitas vezes o que a gente encontra é exclusão. Então, que a gente possa compreender, né, que essa desigualdade social que existe provocada por esse sistema, né, globalizado, ele atinge, né, a todos de forma muito mais global do que o desenvolvimento em si. Bom, usem esses conceitos para compreender melhor essa relação de riqueza e pobreza que existe entre os países e como a gente pode, através do nosso conhecimento, né, através da nossa investigação, compreender essas relações e tentar entender por que o desenvolvimento ele é global, mas ele não é igual em todo o planeta. Fique em paz e logo, logo a gente vai estar junto novamente.